Eclesiastes, capítulo número 2. Amém? Versículo é o de número 11. Eclesiastes 2. Versículo de número 11. Amém? Fazer uma meditação caldejosa aí. Graças a Deus. Aleluia. Eclesiastes 2, 11 diz assim a palavra do Senhor: olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Amém? Graças a Deus. Esse versículo, Salomão, ele escreve depois que ele chega à sua velhice, e ele vai chegar a essa conclusão de que tudo aquilo que ele almejou alcançar e que ele alcançou, que a Bíblia fala que vai nos falar que tudo aquilo que o olho de Salomão viu e quis, o coração dele desejou, ele foi lá e possuiu, ele foi lá e comprou, ele foi lá e teve aquilo para ele, tudo. Não teve nada que Salomão desejou ter que ele não teve. Só que com o decorrer dos tempos, ele vai escrever Eclesiastes, no capítulo de número 2, versículo de número 11, vai falar que tudo aquilo que ele desejou ter, que tudo aquilo que ele comprou não se passou de vaidade, somente nada mais. Nessa manhã eu quero trazer uma reflexão para os irmãos, porque, segundo o que Salomão escreve, a gente, trazendo para os nossos dias, nós vamos aprender que a nossa correria do dia a dia, do nosso levantar, do nosso deitar, essa corrida incansável que nós temos atrás de bens materiais, atrás de uma condição financeira melhor, nós vamos aprender que nada vai adiantar se nós não estivermos no centro da vontade de Deus, se nós não estivermos agradando a Ele. A palavra do Senhor vai nos falar: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não falou: buscai primeiro as coisas e as suas coisas e depois eu acrescentarei. Não, ele fala para a gente buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Infelizmente muitos estão invertendo essa sequência das coisas. A palavra do Senhor vai nos falar o seguinte: que uma vez que eu proponho a buscar a Deus em primeiro lugar, nada vai faltar. O salmista Davi, ele vai falar que ele foi moço e hoje ele era velho, e ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Ora, ele está falando que todo aquele que segue a Deus, todos aqueles que ele conheceu, que ele teve uma convivência, que ele soube pelo menos de longe, um vizinho, alguma coisa do tipo, que se uma vez eles eram servos do Senhor, nada faltou. Infelizmente está faltando isso dentro dos nossos corações. Nós temos essa certeza de que Deus vai providenciar, independente da situação que nós estejamos vivendo. Deus vai providenciar. Nós temos que ter essa fé, acreditar nisso. Eu estava refletindo nessa manhã nessa palavra e Deus colocava algo no meu coração. As promessas que estão escritas neste livro não são para todos. Como assim, irmão Tiago? Você está ficando doido? Deus não faz acepção de pessoas, Tiago. Por que você está falando isso? A palavra do Senhor tem inúmeras promessas, porém, todavia, entretanto, não é para todos. É somente para aquele que crê, que tem fé que aquilo vai acontecer. De nada adianta eu pegar essa Bíblia, ler ela de capa a capa e não acreditar que as promessas que estão lá vão acontecer na minha vida. Não ter fé de que aquilo que está lá escrito vai acontecer na minha vida. Se eu não tiver fé de que pode acontecer, de que vai acontecer, não adianta eu ler. De nada adianta. É necessário ler e colocar em prática. Nós estamos vivendo em um tempo em que inúmeras pessoas estão abrindo a boca, falando da Bíblia, falando de Deus, mas não estão vivendo o que eles estão pregando. É necessário ter fé e acreditar naquilo que Deus tem prometido. Eu tenho falado isso e não sei porquê, mas de uns dias para cá, Deus ele tem, na terça-feira, esse foi o assunto. Ontem o pastor falou lá no culto, esse foi o assunto. Hoje Deus colocou essa palavra de novo, esse foi o assunto. O que é que eu entendo? O que é que Deus colocava no meu coração nessa manhã? Que Deus ele está querendo chacoalhar
uma vez que você começa a buscar somente aquilo que tem aqui nessa terra, uma vez que você deixa de buscar o reino dos céus em primeiro lugar, ele fica de mãos atadas, não tem como ele fazer nada. Você não está querendo nada celestial, você está querendo algo terreno, como que ele vai fazer alguma coisa? É necessário que nós venhamos pensar nisso. Ele está querendo chacoalhar alguém nessa manhã e falar: filho, pare com essa correria, comece a me buscar que eu vou acrescentar. Eu tenho prometido, eu tenho falado, tenha fé naquilo que eu tenho prometido para você. Amém? Eu quero falar para os irmãos que o que eu estou falando aqui, eu não somente li e acreditei no que está escrito, como também vivi e estou vivendo isso a cada dia. Quero falar um pouquinho do meu testemunho, de coisas que vem acontecendo aí, segundo promessas que Deus tem feito para mim, para a minha vida, e que eu tenho tomado posse e que tem realmente acontecido. A palavra do Senhor nos fala o seguinte: tem uma promessa que todos os irmãos aqui conhecem. Ele vai falar da seguinte forma: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma promessa que eu tomei posse para a minha vida. Está aqui exemplos que os irmãos sabem que essa promessa está se cumprindo. Está aqui. Tá, minha tia, sempre quando eu coloco meus joelhos no chão, eu oro não somente pelos meus parentes de perto, não, por pai, por mãe, por filho, por esposa, não. Eu oro por tio que está lá no Piauí, por tio que está lá em Manaus, por tio que eu tenho na Paraíba, no Piauí. Eu oro por todo mundo, porque eu e a minha casa, e a minha casa, quando eu entendo, a minha casa para mim é todos aqueles meus parentes, independente de que distância que eles estejam. Tá, minha tia, quero estar aqui hoje para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente orou bastante pela vida dela. Ela aceitou a Jesus Cristo hoje, é serva de Jesus. Promessa do Senhor Jesus cumprindo em nossas vidas. Tem o meu tio, falei que passou um dia desse. Ele mora lá em Manaus. Outrora mexia com macumbaria, hoje é servo do Senhor Jesus Cristo. Sempre coloquei ele nas nossas orações. Um dia desse eu ligo lá, estou conversando com a minha prima, ela falou que toda segunda está tendo culto lá na casa deles lá, e estão gostando demais. Isso é bênção do Senhor nas nossas vidas. Só que é necessário que nós creamos, é necessário que nós tenhamos fé no que está escrito. Quero falar sobre outra área da minha vida também que Deus operou maravilha. Uma certa vez eu estava desempregado, fiz um determinado curso e comecei a entregar currículos. O pessoal me ligava e falava assim: Thiago, tem vaga? Eu estava desempregado, detalhe, eu estava desempregado. O pessoal me ligava: Thiago, tem vaga aqui, Thiago, tem vaga aqui. Qual que é o horário? É de 3 às 10, não quero, porque eu tenho que dar preferência à obra do Senhor. Me ligavam todos os dias: Thiago, tem vaga aqui, qual horário? Tem horário de manhã para eu trabalhar? Não, só tem de 3 às 10. Não, só tem de 2 às 9. Não quero, eu estava desempregado. Deus vai e abre uma porta e me dá 3 vezes o salário que eu tinha, que eu ganhava na outra empresa. Porque ele viu que eu estava dando preferência à obra dele, que eu estava tendo amor à obra dele. E eu tenho plena certeza, irmãos, que se você tiver essa fé, se você começar a abrir mão de coisas mundanas, de coisas terrenas, Deus vai te abençoar muito mais. Só que é necessário que você tenha essa fé. Acredite no que está escrito na Bíblia. Acredite no que está escrito na Bíblia Sagrada. Vai acontecer, mas é necessário que nós busquemos mais e mais. Eu estava conversando esses dias com uma amiga que eu tenho um amor muito grande por ela, com a nossa irmã Silmara, muitos aqui conhecem. E eu falava para ela, Deus tocou no meu coração para falar algo para ela e falava: olha, Silmara, as promessas que Deus tem para a gente é maior, as recompensas que Deus tem para nossas vidas é maior do que a do homem. Então muitas pessoas estão deixando de receber as promessas de Deus, de receber as bênçãos que Deus tem, para receber a bênção do homem. E a bênção do homem é muito menor. Eu falava isso para ela e depois eu fiquei sabendo que, assim, a palavra que ela estava querendo escutar não era aquela, sobre questão do trabalho, sobre questão do financeiro, não era aquela. Só que hoje Jesus coloca no meu coração e falava o seguinte: olha, naquele dia eu usei você para falar aquilo para ela, porém, talvez ela não tenha entendido, mas ela ainda vai entender, e eu estou trazendo esse entendimento hoje ao seu coração. Uma vez que se ela está passando uma outra dificuldade, seja na área sentimental, familiar, profissional, mas se ela começa a buscar a Deus, ela vai
Senhor vão alcançar ela, não somente naquela área que ela está passando a dificuldade, mas também em outras áreas. Ou seja, eu falava para ela de uma área, mas que se ela buscasse as bênçãos do Senhor naquela área, se ela buscasse agradar ao Senhor em primeiro lugar, como eu estava falando para ela, todas as áreas dela iriam melhorar. Foi isso que Deus colocou no meu coração. E é isso que eu quero falar para os irmãos nessa noite. Acredite no que está escrito na Bíblia Sagrada. Tenha fé nessa manhã. É o vício de estar falando todo dia lá no culto. Amém? Acredite. O segredo é esse. Acreditar no que está escrito. Não se deixe escravizar pelo que o homem tem feito, pelo que o homem tem proposto. Muitas pessoas têm deixado, têm procurado, se tiver um horário para ele trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ele trabalha e não deixa mais tempo nenhum para a obra de Deus. Mal sabendo ele que se ele abrisse mão, trabalhar só no matutino, Deus ia abençoar muito mais. Mas não toma posse do que está escrito. E aí? Deus não vai fazer nada. Acredite nessa palavra. Tenha fé que Deus vai mudar a situação. Comece a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. E eu tenho plena certeza que Ele vai abençoar mais ainda. Amém? Eu agradeço a equipe por uma oportunidade. Queria dar bastante para o nosso platô. Amém?